E vamos lá criar a nossa prateleira, conforme a gente combinou, certo? De uma maneira bem simples, prática, para que a gente saia criando a nossa primeira família. A gente vai fazer ela basicona, aí depois a gente começa a dar um incrementozinho, bota um tempero, depois a gente vai e incrementa com mais coisas para a gente conseguir abordar na prática vários conceitos abordados aí dentro da criação de famílias do Revit. E vamos vendo como ela funciona também carregando dentro dos nossos projetos, tá bom? Então, uma prateleira, pessoal, é uma chapa de madeira, certo? Bora lá, né? Eu sei que todo mundo sabe o que é, mas vou abrir aqui. Prateleira, por exemplo, uma prateleira, né? É um conjunto, certo? De placas com um suporte, né? Uma chapa e um suporte. Em alguns casos, só um conjunto de chapas, né? Que é meio que embutido, né? O parafuso está aqui no canto. Tem alguns modelos industriais, né? Que tem os perfis metálicos. Outros modelos têm várias formas de fazer. Qual a dificuldade de criar uma família, por exemplo, como essa? Aqui a gente vai fazer. Vocês já entenderam olhando qual é o tipo e a ferramenta que você vai utilizar, certo? Para você desenhar, tá bom? Por exemplo, aqui a gente faria uma extrusão, que seria essa chapa. E desse outro lado, a gente poderia fazer também uma extrusão, só que mudando o plano que a gente está desenhando, tá? Para a gente desenhar esses cavaletes aqui. Aqui no modelo industrial, por exemplo, pegar esse aqui, a gente poderia desenhar aqui com tudo como extrusão, aqui tudo como extrusão funcionaria, aqui a gente botaria um vazio, certo, para preencher esse espaço, e conseguiria também, ia levar um tempinho, mas é bem simples assim o processo, tá? Cabe vocês aí também praticarem, tá bom? A gente pode pegar algum exemplo meio complexo, deixa eu ver aqui, a gente vai trabalhando ele por camadas, por etapas. Acho que esse aqui a gente pode trabalhar, apesar que o outro a gente muda os planos também, né, de trabalho. Eu tinha pensado em algo assim para começar com vocês. A gente pode fazer, eu explico esse suporte e depois a gente faz um outro tipo assim. Até coloca outros elementos dentro para ficar mais bacana. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos fazer só a nossa chapa, certo? Que vai ser. Você vai criar uma extrusão, certo? Um retângulo, basicamente. Se a gente lembrar, tem a questão ó, do centro frente e trás, centro esquerda e direita. A gente vai puxar para frente aqui a nossa prateleira, certo? Depois de você criar com qualquer dimensão, aqui ó, ele está com 2.920, aqui está com 800. Se você digitar o N, você vai poder editar as unidades de projeto. Em comprimento aqui eu vou deixar em metros mesmo, com duas casas decimais. Quando eu editar, agora aqui vai exibir 2,92, aqui vai exibir 0,8. E a nossa prateleirazinha, 40 centímetros, tá bom, certo? E aqui a gente pode trabalhar com 2 metros, certo? A única coisa é que eu vou selecionar tudo, vou usar o comando aqui, ó, mover, procurar o ponto do meio e alinhar para ficar pelo menos bonitinho no centro, tá? Vou confirmar. Quando eu olhar o 3D, ó, já temos aí a nossa prateleira. Hélio, mas está muito estranha. Ela está muito alta. Como é que a gente edita isso? Quando você clica na extrusão, tem o início da extrusão e o final da extrusão. Então aqui, se eu botar aqui, por exemplo, vamos supor que é uns 5 centímetros, né? Essa chapa dessa prateleira. Uma chapa bem grossinha aí, né? E basicamente está aqui a nossa prateleira bem bonitinha, certo? Ah, Hélio, eu queria que ela tivesse uma cor específica. Quando você clica no 3D aqui, você pode mexer no nível de detalhe e exibir as cores, certo? Então até o realista que mostraria o material dela. Só que não tem nenhum material aplicado, então quando você clica nela, você pode chegar aqui, ó, e clicando nesses três pontinhos, ó, dentro do nome, tem um nomezinho aqui, tem os três pontinhos, já vem aqui algum banco de materiais, certo? Dentro do próprio Revit, a biblioteca dele também, por exemplo, ó, você vai expandindo aqui, ó, materiais AEC, ele já tem uma lista ó, até grandinha, tá, de materiais, perdão. Procurar aqui madeira, por exemplo, ó, temos aqui a madeira laminada colada, vários estilos, certo? Um polímero, vamos usar aqui esse, uma madeira laminada com cola. A gente puxa, dando dois cliques, puxa para o nosso projeto, ó, aqui adiciona ao nosso material, vou dar dois cliques, e agora, ó, ela já é de madeira, como vocês podem estar vendo. Bem bacana, né? Esse kit, tá? Então a gente já fez basicamente a nossa chapa, certo? Vamos fazer agora os suportes, trabalhando esse conceito de desenhar, né? Esse aqui, né, ele tem várias coisinhas, né? Que aqui é um perfil metálico, aqui é mais fino, aqui tá de um jeito. E como é que funciona essa questão, de eu fazer extrusões? Porque se eu desenhar o suporte dessa maneira, vamos supor que eu queira desenhar, vai estar errado aqui, tá, pessoal? Cadê aquele outro de madeira que ficou bem bacana? Para exemplificar, pronto. Se eu desenhar esse desenho, né, eu vou tentar fazer ele igualzinho aqui, tá? Eu desenharia algo assim, supor que seja 30 centímetros, né? Algo mais ou menos assim,
né, que ele depois vem assim, vem uns 45 graus, aí depois ele desce, né, aqui a parte da frente desce um pouquinho, vem um pouquinho para cá, e aí subiria. Seria mais ou menos esse o desenho desse suporte. A diferença é que aqui no centro teria um outro triângulo. Tá bem feiozinho, né? Mas é porque eu quero ensinar o conceito para vocês. Só que eu não quero criar ele nessa posição. Ó. Deixa eu só mover ele aqui e diminuir essa altura para ficar mais realista. 5 centímetros também. Mas eu não queria ele nessa direção. Vou botar 2 centímetros aqui, pronto. Não queria ele desse jeito. Eu queria ele rotacionado. Ah, ele teria como eu rotacionar? Estou olhando ele aqui de frente. É só eu pegar e girar ele 90 graus. A gente conseguiria fazer isso aqui. Ó. É uma das opções. Geralmente, às vezes, essa opção dá alguns bugs, tá? Dá alguns probleminhas. Eu não sou muito fã dela, certo? Mas, basicamente, o que é que acontece quando a gente rotaciona? O plano de trabalho dele, se vocês verem, era o nível de referência, tá? Que é essa planta aqui. Depois que você rotaciona, ele ficou sem plano de trabalho. E às vezes isso ocasiona muito bug, tá? E o que é que eu recomendaria para desenhar da melhor forma? Você cria aqui, ó, na parte de plano de trabalho, você vai definir um novo plano de trabalho. Ele vai exibir alguns, por exemplo, ó, centro frente trás, nível de referência e centro trás direita. O que a gente quer é desenhar ele olhando de frente nesse sentido. Ó. Deixa eu fazer uma linha. A gente quer olhar nessa direção aqui que eu vou desenhar essa seta. Ó. A gente quer olhar dessa maneira para a gente desenhar a extrusão, tá? Então, o que é que nós faremos? Nós vamos desenhar com base nesse plano aqui, que forma 90 graus com o que a gente quer desenhar, tá bom? Então, a gente na aba de criar, vai definir o plano, e vou selecionar um plano aqui, vou selecionar esse aqui. Automaticamente ele vai me levar para a vista lateral, porque eu não posso desenhar na planta baixa, porque não faz sentido. E agora eu consigo desenhar a extrusão da maneira correta, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com algumas dimensões, tá? Tô chutando esses tamanhos, tá? Então não me levem a mal, certo? Só para a gente conseguir trabalhar, né? Fazer o nosso desenho. Tá? Então aqui a gente chega mais ou menos aqui, 5 centímetros. Perfeito. Faltaria, aí no caso agora só vou usar aqui uma ferramentazinha de deslocamento, que é o Offset. Tá na aba de modificar e criar, tem muitas ferramentazinhas, mas é bem intuitivo, tá? Opa, 5 centímetros. Uma delas é essa que ó, desloca uma linha, uma distância fixada. Que basicamente, ó, aqui não ficou 5 não. Ó. Então a gente vai trabalhar ponto 0,4. Certo? Para ficar tudo certinho com a mesma dimensão. Vocês vão fazendo aí a mesma coisa, tá? Quando você clica em uma linha, as cotas automáticas já aparecem. E se você editar essa cota, isso aqui também é edita. Então eu vou deletar tudo. A única coisa que eu fiz, que antes eu tinha desenhado essa aqui com 5, eu joguei aqui agora essa horizontal aqui com 4, tá? E as dimensões do meu desenho aqui, se vocês estão replicando e não conseguiram acompanhar, certo? Essa linha, ela tem aqui, ó, 36,5, 36,5, certo? 0,365. Você afasta, aqui está 45 graus e a 4 centímetros, 45 graus 4 centímetros, aqui anda 5 centímetros, e aí completa, certo, esse triângulo. Vou desenhar aqui mais uma vez, usando o offset, e agora em vez de ser 5 centímetros, 4, joguei uma para cá, uma para dentro, uma para cá. Vou usar agora esse comando aqui, ó, que é o comando de aparar e estender, né, que é o TR. Vou aparar aqui, estender, aparei, estendi, aparei, estendi. E perfeito, aqui o nosso suporte, certo? Da melhor forma, tá? A gente pode aqui diminuir o tamanho dele, né? Botar aqui 3 centímetros, certo? Para ele ficar bem bacana. E olhando ele de frente, a gente pode, por exemplo, ó, vou mover, certo? E especificar. Olha só, quando você vai mover, como ele está fixado nesse plano aqui, ó, eu tentei ó, mover ele para a direita, só que eu só consigo mover para cima e para baixo. Por quê? Porque ele está preso nesse plano, tá? É o plano que a gente desenhou. Então, e agora? Como é que eu faço para eu mover ele para cá? Tem várias e várias maneiras, tá? Eu tava bem longe da câmera aqui, perdão, tava bem concentrado olhando assim bem de perto. Mas tem várias e várias maneiras de você fazer isso, tá? Uma delas é copiar, né? Isso é um armengue que eu faço às vezes. Chamo de armengue porque tem um modelo ideal, que é você desenhar um planozinho para cada, por exemplo, ó, desenhe um outro plano RP, que é o Reference Plane, que basicamente na parte de criação aqui é um plano de referência, o comando dele é RP. E se eu clico aqui, ó, selecionar novo, plano de trabalho, opa,
ele bota aqui esse plano. Se eu selecionar um novo plano, editar o plano de trabalho, selecionar o plano agora sim, e clicar aqui, ó, ele vai ser teletransportado para ele. Se eu movo esse plano, ó, ele vai movendo a nossa pecinha junto com o plano, tá vendo? A gente vai fazer isso mais depois, tá? Bora fazer um modo que às vezes é um armenguezinho básico que resolve bastante. É só voltar até antes da criação dos planos, criei aqui, pronto. Eu uso o comando copiar, tiro o restringir, e agora eu já posso copiar. E depois disso eu consigo mover ele tranquilamente, coisa que eu não consigo fazer com esse aqui, ó. Vou apertando no meu teclado, eu não consigo. Então, o que a gente vai fazer? A gente definiu esse comprimento, eu acho que 2 metros. Então, vamos colocar aqui, ó, um coladinho, não. A gente afasta, vamos supor, 10 centímetros, né? E vamos trabalhar aí com 50, né? 10 dá 90, 45. Ó, ponto 45, vai um, depois mais ponto 45, mais ponto 45 e mais outro ponto 45 aí, para ficar bem bacaninha aí. E esse do meio, opa, vou deletar o que não pode mover. E esse do meio eu vou mover para ele ficar 100% centralizado, tá? Perfeito. Se a gente olhar o nosso 3D, nós temos agora a nossa bancadinha. A gente pode diminuir, né? Tá bem exagerado aí. Suportar menos peso. Eu achei muito grande, muito espessa. Vou usar 2 centímetros, ó. A gente consegue. Então vocês entendem que é tudo fácil e personalizado. Achei muito grosso esses suportes. Vamos trabalhar então com a extrusão de 1. Ficou bem mais fininho aqui agora. Então a gente tem, né, como ir editando e criando famílias. Lembrando que o nível de detalhe vai depender muito, tá? Do que vocês querem fazer, do nível de detalhe que as pessoas exigem. Pode ser que para muitos projetos esse daqui seja suficiente, pode ser que não. Vocês precisem da dimensão correta do suporte, né? Aí você vai ter que procurar as dimensões técnicas, certo? E aí vai ficar fácil. Por exemplo, se tivesse um 2D, com todas as cotas desse suportezinho, a gente conseguia desenhar aqui sem problemas, tá? Mas nós não conseguimos agora, né? Porque a gente não tem essas informações, tá? Mas a gente tenta fazer aí da melhor maneira que a gente quer. Não me atentei, assim, a desenhar perfeitamente como está aqui, porque também não é o objetivo agora do curso, é vocês verem na prática, de fato, o desenho bem simples de algo que pode ser feito, tá? A gente pode mudar o material dele, por exemplo. Mesmo esquema, vai início, materiais A e C. Ele ainda tem uma divisão, ó. Vou botar aqui metal. Vamos trabalhar aí com deixa eu ver, um metal revestido, ouro, ó. Vai ser de ouro a nossa queridinha. Perfeito, ó. Pode ser que às vezes seja, ele não tá ouro. Botar aqui cores consistentes, sombreado, depende do material, tá? Tô usando os básicos. Aqui a gente não consegue visualizar, tá? Mas é normal, porque quando renderiza, que aí de fato sai com a cor do material perfeito, como a gente está vendo. E os metais geralmente saem pretos, só que na hora da renderização eles têm as configurações e saem com cor, tá? Então isso aí é bem normal e natural, tá? E aí tem algumas questões de configuração de materiais para os gráficos aqui, ó, ficar mais parecidos, né? E aí quando você utiliza essa outra ferramenta aqui de cores consistentes, ele já aborda já com as cores mais simples, tá? Aba materiais. E aqui, né, você pode selecionar a cor que vai mostrar na parte de sombreamento do material, tá? São coisas mais avançadas que, se a gente discutir em alto grau aqui, a gente não chega no objetivo final do nosso curso, que é terminar a nossa primeira família. Perfeito, já criamos, pessoal. Vamos salvar, certo? Nossa, salvar aqui, certo? Nossa prateleira versão 01. Por que eu estou botando versão 01? Para a gente ir trabalhando nela e vocês visualizando o tanto que a gente pode estar aprimorando, certo? Ela em cada detalhezinho que a gente for desenvolvendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que você baixou uma família até assim, né? Então a ideia dessas versões é como se fosse, achei uma família desse jeito, mas eu queria ela um pouquinho melhor. O que é que eu posso fazer? Então a gente vai trabalhar isso aí. Eu vou iniciar aqui um novo projeto, certo? Vou aqui abrir aqui um novo projeto, com modelo de construção. Perfeito. Vou chegar aqui agora e carregar essa família dentro do meu projeto. E funciona dessa maneira mesmo. Ó. Você está com o projeto aberto. Se a família estiver aberta, você carrega e você já consegue posicionar ela. Deixa eu ver, não apareceu. Se ela já estiver no projeto, não vai aparecer para você posicionar. Mas se você vir aqui em componente, ela já está aqui e todas as famílias que estão no seu projeto já vão estar também. Ó. Já consegui colocar ela. Ó. E olhar o 3D aqui. Deixa eu só desativar alguns recursos. E olha só, nossa famíliazinha está no nosso projeto. Tá?
bonitinha, certo? Você vê que a gente não consegue editar muita coisa, né? Consegue mover ela, a posição, né? Tudo mais, mas você não consegue, por exemplo, editar o comprimento, editar a espessura desse elemento, ajustar a largura dela. Você consegue ter apenas um critério de nível, por exemplo. Eu vou abrir aqui uma planta baixa, vou fazer um corte no Revit, né? E aqui ele já tem, deixa eu só mudar essas configurações aqui, as configurações básicas que a gente explora também nos outros cursos. E aqui, ó, vamos supor que seja o térreo. Vou renomear aqui. Aqui seja a laje. Aqui eu estou mexendo no errado. Laje primeiro. Pavimento. Certo. E vamos dizer que tem um forro aqui. Mais ou menos a 2,60 do térreo. E a nossa prateleirazinha. Você pode chegar aqui, ó. Vamos ver ela. E a altura dela. A gente vai entender um conceito importante, ó. Tá 1.500 de altura a base dela e 20 centímetros a superior. Né? E aqui a elevação do nível, a gente pode mexer também, ó. 200 milímetros, 2.000 vai ficar 2 metros. Porém, o topo dela não tá 2 metros, velho. Tá 2 metros e 20 milímetros. Por quê? Se a gente olhar essa nossa família, a parte frontal, o nível de referência, tá vendo? Que vai ser esse mesmo nível que vai direcionar esse quesito da altura dela, a elevação do nível da referência, ele subiu 2 metros. Então ele subiu os 2 metros, porém essa chapinha está abaixo da nível de referência. E por isso não deu certo a altura. Então o que é que a gente vai fazer? Se é uma família que eu quero acompanhar e analisar bem esse nível de referência, e isso importa muito, ou ele pode ser a base, que não é o caso de uma prateleira, que é o topo que é mais importante, porque se fosse a base a gente teria que subir todo esse componente junto, né? Mas como o topo que nos importa, a gente desceria esse componente, poderia mover simplesmente, né? Só que ó, você vai ver que está bloqueado, mesmo mexendo no restringir. Mas se você fizer aquele armengue, entre aspas, que eu falei, copiar, você consegue copiar o elemento e deletar o outro. E agora esse você consegue mover. É perigoso porque você fica ó, sem plano de trabalho associado, mas funciona. E é o que a gente faria também com esses outros aqui, né? Mas como eles agora vão apoiar, aqui a gente desceu tudo. E quando você carrega no projeto, automaticamente ele vai remover algumas referências, porque ficou inválido, obviamente. E hoje já está 2 metros, ó, certinho, da altura que a gente quer, 2,40 m, 1,5 m de altura. Já está toda bonitinha aí a nossa bancadinha, certo? Você pode mexer ela em planta baixa, pode mexer ela em corte. E basicamente tá a nossa queridinha aí. Aconteceu uma coisa bacana aqui que pode acontecer muito. Você carregou uma família no seu projeto, ó, 1.800 exibiu. Deixa eu trabalhar aqui com 500. Pronto, às vezes, a depender da vista que você está sendo analisada, tá? Só vou mostrar um detalhezinho aqui, tá? Tem as configurações do Revit, onde vai cortar, qual a visão superior, o limite de vista. Então, se você dominar isso aqui, vai ficar fácil. Mas pode ser que em algum momento aconteça isso aqui, ó. Você não tá vendo, então isso suma. O que é que às vezes é possível você fazer também, tá? Dentro da nossa família, na nossa planta de nível de referência, lembra daquela parte de anotar aí as linhas simbólicas? Você pode fazer, por exemplo, fazer uma linha simbólica do tamanho da nossa da prateleira, né? Aqui, ó, ela tá aqui ocupando o mesmo espaço, tá aqui as nossas linhas, tá vendo? Só fiz deixar do mesmo tamanho. Mas eu vou clicar em todas elas apertando em Tab, ó, passando o mouse em cima, apertei Tab, cliquei, você seleciona todas. E a gente pode botar uma linha de projeção para simplificar, para representar, por exemplo, a projeção dela. Se olhar o 3D da família, não tem nada, mas quando eu carrego, agora e substituo, ó, já vai mostrar a projeção da nossa bancadinha, tá? Então, independente da altura dela, vou botar ela no zerado aqui. A gente não vai conseguir visualizar que ela está abaixo do piso, certo? Depende da configuração de vista. 500, ó, a gente nem consegue ver a linha pontilhada. Se a gente botar 1.200 aqui, ainda não consegue ver 1.500, né? 1,5 m, ó. Exibe aí só o montante e a projeção. Então, outra coisa que a gente pode estar indo aprimorando. É um processo construtivo. Você faz a primeira, vai melhorando, ajusta isso, ajusta aquilo, e vai, tá? Então, perfeito, ó. A gente já tem aí a nossa prateleirazinha, certo? Lembra quando a gente está criando aqui uma nova família? A gente pode especificar qual é o tipo dela, e a gente usou o modelo genérico métrico. Então, eu quero agora, clicando nessa pastinha aqui, ó, pessoal, categoria e parâmetros da família, tem uma lista, vou abrir aqui, e você pode ó, escolher dentro dessa lista o que é essa família, tá? Aquela listinha, lembra que a gente deu uma olhadinha lá, quando estava analisando o navegador de projeto? Então, a gente agora chega aqui e vai dizer que isso é um mobiliário, certo?
A gente pode configurar outras coisas, né? Título de OmniClass, número, né? Para questão de parâmetros IFC, tá? Vocês podem estar trabalhando, certo? Para que tudo fique certinho, livraria, equipamentos, ele já vai trazer um parâmetro, já vai facilitar a questão da compatibilização, originar a renderização, algumas coisas mais complexas aqui, certo? Sempre na vertical, com base no plano de trabalho, se for vocês quiserem sempre colocar com base no térreo, enfim, mas isso aqui por hora não precisa se importar tanto, não. O importante é você selecionar o tipo certo. Por que, Hélio, esse tipo certo é importante? Vou carregar aqui no. Opa, deixa eu só carregar aqui no projeto. Posicionar. Tá aqui, Hélio. Poxa, tá tudo. Você tá colocando, não tá exibindo o tamanho da prateleira, não tá mostrando nada, por quê? O Revit, pessoal, nunca ignore esses avisos. Ó. Nenhum dos elementos estão visíveis na planta baixa. É possível marcar a vista ativa, configurações e parâmetros, como qualquer coisa das configurações. Vou olhar aqui o 3D. Ele posicionou, tá aqui a nossa que está 1,5 m, só que como ele está no zero, a nossa faixa de vista, quem já entende de Revit, é só ajustar a profundidade dela, que seria essa parte em amarelo, certo? Que não está bem exemplificada. Agora que eu já fiz os ajustes, ó, é possível visualizar ela no nível zero, tá? E por que essa categorização é importante? Porque, por exemplo, se você quiser extrair quantitativo da quantidade de prateleiras, né, vai ser importante, de fato, ela está na categoria certa para você gerar a lista certa de materiais, tá bom? Então, perfeito, vou só salvar aqui a versão 2, tá? Você pode clicar em carregar no projeto e fechar, que ele vai salvar também a sua família, certo? E já vai carregar no projeto. Perfeito?